A primeira questão da UES 2014.2, segunda fase, sendo os números raiz quadrada de 7, raiz cúbica de 7, raiz sexta de 7, termos consecutivos de uma progressão geométrica, o termo seguinte dessa progressão é... Bem, aqui é a seguinte coisa, a gente tem que lembrar que a progressão geométrica, a razão dela, que a gente vai chamar de Q, que é justamente um quociente, é dado pela divisão, né? Do segundo termo pelo primeiro, do terceiro pelo segundo, do quarto pelo terceiro, do quinto pelo quarto e assim sucessivamente, né? Então vamos colocar assim, PG. Então a PG a gente vai lembrar o quê? Que a razão dela, que é esse quociente que nós vamos chamar de Q, vai ser o segundo termo dividido pelo primeiro, terceiro dividido pelo segundo e o quarto dividido pelo terceiro, e assim vai sucessivamente, né? Então, o quarto dividido pelo terceiro e por aí vai. E nós vamos ver a seguinte coisa, que ali o enunciado ele nos dá o primeiro termo, né? Então, vamos tomar nota aqui do lado. Então, da nossa PG, a gente vai ter a seguinte coisa. O primeiro termo é raiz de 7. Nosso segundo termo vai ser raiz cúbica de 7, né? O nosso terceiro termo vai ser raiz sexta de 7. E o que ele está dizendo é a seguinte coisa, ele quer saber qual o termo seguinte, ou seja, ele quer saber quem é o quarto termo dessa PG, né? Ele não sabe, então ele quer saber isso aí. Pronto, agora que nós sabemos isso, nós sabemos que a razão é esse quociente, né? Então a gente vai só aplicar as duas primeiras, as extremidades aqui dessas igualdades, A2 sobre A1 e A4 sobre A3, que a gente tem os termos A1, A2 e A3, e a gente quer o A4, né? Então, primeiro aqui, que é o nosso A2, tinha botado 6, mas é o que? Vai ser o A2, que é raiz cúbica de 7, dividido pelo primeiro termo, que é raiz quadrada de 7, né? Então, o A4 a gente não sabe, a gente está atrás. E o terceiro termo é nada mais, nada menos que raiz sexta de 7. Para facilitar isso aqui, porque senão vai dar muito trabalho, vamos fazer aqui uma consideração. O que a gente vai fazer? Isso, a gente usou as extremidades, o primeiro e o último aqui. Então, para facilitar o nosso serviço aqui, nós vamos utilizar um dispositivo prático aqui. Nós vamos multiplicar a raiz e o número que está dentro, né, por uma constante. No caso aqui, a primeira, nós vamos multiplicar o denominador, que é o raiz cúbica de 7, multiplicando o numerador, aliás, que é raiz cúbica de 7, por 2. Porque quando a gente multiplicar esse raiz cúbica de 7 por 2, o que ocorre? Multiplicando a raiz, nós temos 3, né? Então vai ficar a raiz sexta de 7 ao quadrado, né? Então já aparece a raiz sexta aí, porque a gente vai ter que utilizar com o que está abaixo do A4, né? Então, para facilitar a nossa vida, tem que ser essa raiz sexta. E o denominador nós vamos multiplicar por quê? Como é uma raiz quadrada, nós vamos multiplicar por 3, porque quando a gente multiplicar 3 por 2 vai dar 6 também, vai ficar uma raiz sexta no lado esquerdo da igualdade, né? Pronto, feito isso, a gente fazendo isso, basicamente a questão morre da igualdade. Então fecha parêntese aqui e vamos nós aplicar para resolver, para vocês verem como é que fica. Então multiplicando o numerador por 2, então a gente vai ter raiz sexta de 7 ao quadrado. A gente multiplica dentro e fora da raiz, né? E embaixo do mesmo jeito, raiz sexta de 7 ao cubo, que a gente vai multiplicar aqui por 3, né? E a segunda parte da nossa igualdade, segundo o segundo membro, a gente só repete A4 e raiz sexta de 7. Agora é só aplicar o que? Multiplicar em cruz, né? Então nós vamos ter raiz sexta de 7 ao cubo vezes A4, vezes, isso vai ser igual a quê? Isso vai ser igual a raiz sexta de 7 ao quadrado vezes raiz sexta de 7.
Então agora, o que nós podemos fazer? Como essas raízes são iguais, são raiz sexta, a gente vai repetir uma única raiz, ou seja, a gente repete a primeira parte, o nosso A4 vai ser uma única raiz, né? Raiz sexta de 7 ao quadrado vezes 7. Aqui basicamente morreu. Dividido por quem? Por raiz sexta de 7 ao cubo, né? Então veja que em cima e embaixo também está a mesma raiz sexta. Então agora nós podemos colocar tudo numa raiz só. Então nosso A4 vai ser o quê? Nosso A4 vai ser raiz sexta, certo? Olhando ali para o que a gente tem, 7 ao quadrado vezes 7 vai dar 7 ao cubo. Dividido por 7 ao cubo. Ora, 7 ao cubo por 7 ao cubo dá 1. Então nós vamos ter o quê? Raiz sexta de 1, não é isso? Pronto, morreu. Nós temos que o nosso A4, esse termo é 1. A resposta da nossa questão 1 da UES 2014.2, segunda fase, é a letra A de amor, 1.